Ok, vamos lá. A gente sabe que empresas coletam nossos dados. Isso? Bom, isso já virou paisagem, né? Totalmente. Mas e o governo? Ele tem acesso a um nível de informação que, assim, nenhuma empresa sequer sonha em ter. Nossa saúde, nossos impostos, onde a gente mora, Nossa família, tudo. tudo. A pergunta é: o que acontece quando o próprio Estado, que em tese deveria nos proteger, pisa na bola? Vaza esses dados. Existe punição de verdade ou é só um tapinha nas costas? Essa é a grande questão. A nossa fonte de hoje é um documento que todo mundo já ouviu falar, mas, vamos ser sinceros, poucos realmente pararam para ler. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais do Brasil, a LGPD. A famosa LGPD. Exato. Mas, olha, não vamos ler a lei inteira, claro. A nossa missão aqui é fazer uma análise bem focada, quase cirúrgica, numa parte que gera muita dúvida. A seção 2º do capítulo 4º. É a que trata da responsabilidade dos órgãos públicos quando a coisa dá errado. A gente vai decifrar o que esses artigos significam na prática para o cidadão. E o que é fascinante nesse trecho da lei é um malabarismo que ela tenta fazer. Porque, por um lado, o Estado precisa dos nossos dados para funcionar, né? Para criar políticas públicas, pagar benefícios, tudo isso. Claro. Mas, por outro lado, ele precisa ser responsabilizado quando falha. E a forma como a LGPD constrói essa responsabilidade para o setor público é radicalmente diferente do que ela faz com o setor privado. Os detalhes aí revelam a filosofia por trás da lei e nem sempre é o que as pessoas esperam. Certo. Então, antes da gente pular para essa parte da responsabilidade, vamos só alinhar o ponto de partida. O capítulo 4 da LGPD já começa definindo o campo de jogo para o governo. O artigo 23, ele deixa claro que o tratamento de dados por órgãos públicos tem que ter uma finalidade pública, visar o interesse coletivo. Isso, não é uma carta branca. Não é. O texto fala em executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. Isso me parece bem amplo, não? Quase qualquer coisa pode ser justificada como interesse público. Parece amplo, mas é uma marra importante. Pensa só na diferença para uma empresa. Uma empresa privada, muitas vezes, usa a base legal do legítimo interesse, que está lá no artigo 7º, para justificar o uso dos seus dados. Para vender um produto, por exemplo. Exato. Ela quer vender, entender o público, otimizar o marketing. O Estado não. O Estado não tem legítimo interesse comercial. A legitimidade dele para usar nossos dados nasce da função dele de servir à sociedade. Então, quando o INSS usa seus dados para calcular sua aposentadoria, Ok, está cumprindo uma atribuição legal. perfeito. Mas se um funcionário do INSS usasse esses mesmos dados para te vender um plano de previdência privada, aí a gente teria um desvio de finalidade claro, uma violação grave. A lei basicamente diz: você, Estado, já tem o poder, mas só pode usá-lo dentro dessas 4 linhas, entende? Entendi. As 4 linhas são a execução das políticas públicas. Mas vamos ao que interessa, o foco da nossa análise. A seção 2ª, da responsabilidade. É aqui que a coisa começa a ficar diferente. Uhum. O artigo 31 diz que se um órgão público comete uma infração, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pode enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Sinceramente, a palavra informe soa muito fraca. Sim, Parece um memorando, um bilhetinho, quase um, por favor, pare de fazer isso. é uma reação super comum dessa impressão, porque a gente está acostumado com a lógica punitiva da multa, né? Exato. Mas a escolha do termo informe é deliberada, é estratégica. A prioridade número 1 da NPD, como o próprio artigo diz, é fazer cessar a violação, ou seja, estancar o sangramento. Consertar o problema. Exatamente. Antes de pensar em punir, vamos resolver. Imagina um vazamento de dados de saúde de um hospital público. O mais urgente é tirar esses dados do ar, fechar a brecha. A multa, naquele momento, não resolve isso. A ideia é que a NPD atue como um médico de emergência, sabe? Não como um juiz. Ok, faz sentido na teoria. Mas na prática, isso não cria uma cultura de, sei lá, de baixo risco para o gestor público? Ele pode pensar,
Bom, se eu errar, na pior das hipóteses, vou receber um informe e aí eu corrijo. Não falta um elemento de dissuasão aí, algo que force o órgão a ser proativo para evitar o erro. Essa é a crítica central. E a lei tenta responder a isso nos artigos seguintes. O artigo 32, por exemplo, continua nessa linha que você chamou de fraca, mas ele tem um poder meio oculto. Ah, é? É. Ele diz que a ANPD pode solicitar a publicação de relatórios de impacto e sugerir a adoção de boas práticas. Vamos desmembrar isso. Uma sugestão da ANPD não é um conselho de amigo, né? Certo. É um padrão técnico. Se a autoridade nacional sugere uma prática de segurança e o órgão ignora e depois sofre um vazamento, a defesa desse órgão fica muito, muito frágil. Ele foi avisado. E a parte de solicitar relatórios de impacto? Qual a força disso na prática? A força é a transparência forçada. Imagina que a Receita Federal quer implementar um sistema novo de inteligência artificial para cruzar todos os nossos dados. A ANPD pode solicitar que a Receita publique um relatório detalhando todos os riscos desse sistema para a privacidade dos cidadãos. E esse relatório vira público? Exato. A imprensa vai analisar, a academia vai debater, a sociedade civil vai pressionar. A responsabilização aqui não vem de uma multa, mas da exposição pública e do controle social. É uma ferramenta de pressão política e institucional imensa. Então, o que você está dizendo é que a estratégia para o setor público é menos sobre punição financeira e mais sobre correção e constrangimento público? Exatamente. Mas isso me leva a uma comparação inevitável. Se um órgão público vaza meus dados, o caminho é esse mais educativo. E se for uma empresa de telefonia, um banco, uma rede social, como a lei os trata? Aí a conversa muda completamente de tom. O contraste é gritante. É fundamental para entender a lógica da lei. Quando a gente vai para o capítulo 8, lá no artigo 52, que lista as sanções para o setor privado, o arsenal é outro. É mais pesado? Muito mais. Começa com advertência, mas escala rápido para multa de até 2% do faturamento da empresa no Brasil, com um teto de 50 milhões de reais por infração. 50 milhões. 50 milhões. E tem multa diária e duas armas que as empresas temem às vezes até mais que a multa. A publicização da infração. Para expor o nome da empresa. Isso, expor o nome da empresa e o erro dela para todo mundo pode destruir uma reputação. E, em casos extremos, o bloqueio ou a eliminação dos dados. É uma artilharia pesada. Espera um pouco. Agora a diferença ficou muito clara. E, sinceramente, um pouco preocupante. De um lado, para o governo, a gente tem informes, sugestões. Do outro, para as empresas, multas de 50 milhões. Uhum. Isso não cria um sistema de dois pesos e duas medidas? Parece que a lei é muito mais rigorosa com o privado. Um cidadão pode olhar para isso e pensar que o Estado se deu um tratamento privilegiado, sabe? Uma espécie de passe livre. Eu estou interpretando isso de forma errada? Você não está interpretando errado, você está tocando no ponto nevrálgico do debate. E a resposta da lei para essa sua inquietação está um pouco escondida, quase como uma nota de rodapé no mesmo artigo que fala das sanções pesadas. Ah, é? É uma pequena reviravolta no texto. O mesmo artigo 52, depois de listar todo aquele arsenal, tem um parágrafo, o parágrafo 3º. E ele diz, com todas as letras, que algumas daquelas sanções podem sim ser aplicadas a órgãos públicos. Ah, então aqui está o pulo do gato. Quais delas? A multa de 50 milhões está na lista? Não. A multa financeira direta não está. A lógica de não multar o Estado se mantém. Seria, afinal, tirar dinheiro de um bolso do governo para colocar em outro, né? Potencialmente prejudicando o serviço público. Certo, faz sentido. Mas as outras sanções, que são extremamente duras, podem ser aplicadas. São elas a advertência, claro, a publicização da infração, que, como a gente viu, é politicamente devastadora. Imagino. O bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração e a eliminação desses dados. Certo, agora o cenário mudou.
Então vamos construir um caso hipotético para ver como isso funcionaria. Digamos que o sistema do SUS sofre um ataque hacker e dados sensíveis de milhões de pacientes com histórico de doenças ficam expostos na internet. Ótimo exemplo. Qual seria o passo a passo da NPD segundo a lei? Ok. O primeiro passo seria o artigo 31 em ação. A NPD enviaria um informe ao Ministério da Saúde com medidas técnicas urgentes. Isole o sistema, feche a brecha, comunique os titulares dos dados sobre o risco, apresente um plano de contenção em 48 horas. O foco total é em fazer cessar a violação. Corrigir. Estancar o sangramento, como você disse. Isso. Ao mesmo tempo, a NPD poderia usar o artigo 32 e solicitar que o Ministério publique um relatório de impacto detalhando a falha e o que vai ser feito para que não se repita. Isso joga luz sobre o problema. E se o Ministério da Saúde ignora o informe? Ou, sei lá, demora para agir, apresenta um plano fraco? É aí que o sistema escala. E o parágrafo 3º do artigo 52 entra em campo. Se a cooperação não funciona, a NPD pode aplicar as sanções mais duras. Ela poderia, por exemplo, determinar a publicização da infração. Nossa! Imagina a manchete. A NPD condena o Ministério da Saúde por negligência na proteção de dados de pacientes. O dano à confiança pública, o custo político para o ministro. Seria gigantesco. Seria mesmo. E num caso ainda mais extremo, se um banco de dados específico do SUS se mostrasse cronicamente inseguro e o órgão não tomasse providências, a NPD poderia determinar o bloqueio daquele banco de dados até que a segurança fosse garantida. O que poderia paralisar uma parte do serviço. Exatamente. O que cria uma pressão interna enorme para que o problema seja resolvido de uma vez por todas. Faz todo sentido. Então, não é que não haja dentes na lei para o setor público. A mordida é que é diferente, né? Não é primariamente financeira, mas operacional e reputacional. Exatamente. A lei cria o que a gente poderia chamar de uma responsabilidade pedagógica para o Estado. O objetivo principal não é punir por punir, é ensinar, forçar a correção, garantir que o sistema melhore. E a multa seria contraproducente? Talvez. A NPD tem outras ferramentas que podem ser até mais eficazes e que não canibalizam o orçamento público. A ideia é consertar o sistema, não apenas punir o erro isolado. Essa abordagem busca proteger o cidadão sem paralisar a máquina pública, que, no final do dia, também precisa funcionar para nos atender. Então vamos amarrar tudo isso. Nossa análise aqui da seção 2 do capítulo 4 da LGPD mostrou que a responsabilidade do governo é tratada de forma única. É um caminho próprio. Exato. Não é um caso de impunidade, mas de uma rota diferente para a conformidade. A jornada começa de forma educativa, com o informe, para corrigir o problema. Se a conversa não resolve, a pressão aumenta com a transparência forçada, exigindo relatórios públicos. E se mesmo assim o órgão não se adequar, a lei tem sim uma artilharia guardada: expor a falha publicamente ou até mesmo bloquear o banco de dados problemático. Perfeito. A lei reconhece que o Estado é um tipo diferente de tratador de dados. O propósito dele é público, ele depende de dados para existir. Portanto, a responsabilização precisa ser inteligente e adaptada a essa realidade. Faz sentido. O foco está em garantir a integridade e a melhoria contínua do sistema de proteção de dados do governo e não simplesmente em aplicar uma penalidade financeira que poderia, ironicamente, prejudicar o cidadão ao cortar verbas de um serviço essencial. Sensível conjunto de dados sobre cada um de nós. Essa abordagem de responsabilidade pedagógica, que prioriza a correção em vez da punição imediata, ela é de fato o equilíbrio ideal para proteger nossos direitos fundamentais sem engessar a máquina pública? É a pergunta de $1 milhão. Ou será que essa abordagem, por mais inteligente que pareça no papel, acaba criando um senso de urgência menor para que o Estado realmente invista e priorize a segurança dos nossos dados, deixando assim a porta aberta para o próximo grande vazamento?